Obrigado a todos. Nós vamos dar início então a mais uma sessão do nosso ciclo de conferências sobre avançadas em ciências e humanidades, sua quarta edição. Queria já convidá-los para o início da Escola de Altos Estudos da ILEA CAPES, que vai começar em 4 de novembro, com o professor Arno Salles, do Montreal, e mais 7 professores de China, México, Peru, França e Espanha, que entre início de novembro e metade de dezembro estarão aqui por semana, em um curso que é também um convênio do ILEA, de Sociologia daqui do UNB do Ceará. Então, também vamos oferecer a todos os alunos de pós-graduação. O tema de hoje, Imperativo Tecnológico de Saúde Humana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do professor Reinaldo Guimarães. Vou dizer algo que eu no currículo. Ele, quando era pró-reitor de pesquisa, na gestão do professor Augusto Trindade, ele veio aqui para organizarmos o diretório de grupo de pesquisa. Foi uma experiência muito fascinante, que eu acho que deu uma contribuição importante para as ciências brasileiras. Graças ao Reinaldo, que a URGS participou desse processo. O Reinaldo é graduado de Medicina pela UFRJ, mestre em Medicina Social. Era ex-diretor, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, foi vice-presidente da FINEP e foi diretor do Departamento de Tecnologia do Ministério da Saúde, presidente do Conselho Superior da FAPERJ. Tem vários... Não vai ler isso tudo. Isso só significa que eu sou velho, não significa mais nada do que isso. Tem vários títulos. Então, também trabalhou na área de gestão de ciência, tecnologia e saúde e atualmente trabalha nesta área. E nós convidamos para ser nossa debatedora a professora Ana Beatriz Dorini da Veiga, cujo pai esteve aqui ontem, família, que nos honra muito, é graduada e bacharelada em Ciências Biológicas da Universidade, foi mestrado e doutorado aqui no Centro de Biotecnologia. É professora adjunta da Comissão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, trabalha na área de bioquímica e biologia molecular e coordena o núcleo de inovação tecnológica de saúde daquela universidade. Sua presença. Quando a gente é menino na escola, na minha época, né, já faz aí meio século, o professor daqueles estudantes mais animados, o professor costumava dizer que tinha um bicho carpinteiro. Eu não sei se essa expressão é aqui do Sul também. Eu quero dizer o seguinte, Zé Vicente tem um bicho carpinteiro. Entendeu? Não é? Ele é um traço fundamental da personalidade dele, ter bicho carpinteiro, porque ele não sossega. Recordo aí, isso era 95, 92, ele era pró-reitor da URGS e a gente vinha fazer. E era impossível acompanhá-lo, porque ele era de um dinamismo, eu acho que é até hoje, porque também aqui no ILEA está fazendo sob uma espécie de uma revolução, assim, botando o ILEA. Instituto de Estudos Avançados no Brasil são um desafio brutal, tem caveira de burro, a maioria deles não vai para lugar nenhum, é certo? Eu acho que o Zé vai conseguir aqui na URGS fazer uma experiência. Eu quero agradecer muito o convite dele, agradecer também a Ana Beatriz, que está aqui como uma debatedora qualificada. Né? E quando Zé Vicente me convidou, ele disse, olha, o ILEA ele quer fazer, enfim, temas transversais, temas interdisciplinares, transdisciplinares, não se queira dar. Portanto, enfim, você vê aí o tema que você tem alguma intimidade e que tem essa característica. Né? E eu resolvi falar sobre isso que eu estou chamando de imperativo tecnológico de saúde. Evidente, eu não vou falar em Bruno Latour, eu não vou falar, digamos, nesta questão pelo lado das ciências sociais. Eu sou médico de formação, vocês viram no tratado aí.
Mas, a despeito disso, não é, vou falar da tecnologia em saúde, dos desafios que ela coloca, das dificuldades, dos problemas que ela engendra hoje em dia no mundo todo, não somente no mundo periférico, né? E, enfim, espero que isso atenda às expectativas. Para chegar aonde eu quero chegar com um imperativo tecnológico, eu preciso saber onde eu não estou. Tá? Na verdade, esse caminho da tecnologia em saúde, né, e mesmo tirando a saúde, o caminho do desenvolvimento tecnológico, ele teve experiências extremamente instigantes. Né? Quer dizer, as primeiras experiências de contato e de luta contra a tecnologia foram aí no final do século XVIII, começo do século XIX, na Inglaterra, quando os trabalhadores, principalmente de indústrias têxteis, né, eles imaginaram que a razão pela qual havia a superexploração da força de trabalho eram as máquinas, eram os teares. E eles, a partir daí, começaram a destruir teares. Não imaginavam, não podiam imaginar que 40, 50 anos depois, Karl Marx mostraria que não são as máquinas, são as relações de produção nas quais as máquinas estão incluídas. Bom, o fato é que esses cavaleiros, eles foram liderados por um ser que não se sabe bem se é verdadeiro, se foi uma espécie de um mito que juntou muitas pessoas, chamado Ned Ludd, L-U-D-D. E esse movimento ficou conhecido como os luditas. Hoje em dia existe um neoludismo no mundo, para todo mundo afora. Eu estou colocando isso porque não é aí que eu estou. Quer dizer, eu vou fazer um conjunto de críticas à tecnologia, ou a isso que eu chamo de imperativo tecnológico, mas eu não sou um neoludita. Eu não advogo a ideia de que é nas máquinas que estão a tecnologia que está, digamos, estão situadas as dificuldades no campo da saúde. Também não estou aqui. Não é? Ivan Illich foi um padre austríaco, não é? Ele morreu agora, há uma década atrás, e tematizou muitas coisas, um homem extremamente, digamos, inteligente, transdisciplinar, não é? E que durante um certo período, aí na década de 70 do século passado, ele resolveu olhar para os sistemas de saúde, para a medicina, para a saúde humana. E ele escreveu esse livro, que foi um livro de extremo sucesso, não é, no mundo inteiro, ao menos, não sei se foi um sucesso nos Estados Unidos, mas na Europa Latina, na América Latina, inclusive no Brasil, foi um livro muito importante, não é, que se chamou a Nemesis Médica. E Illich, ele considerava que os sistemas de saúde eram expropriadores de saúde. Bem, eu quero dizer que eu também não estou nesta posição de Ivan Illich. Eu não creio que os sistemas de saúde, principalmente os sistemas nacionais de saúde, sejam, digamos, causadores de doença enquanto sistemas de saúde. O que não quer dizer que ao interior dos sistemas de saúde possam haver uma série de vetores, um deles é o imperativo tecnológico, que possam efetivamente ser produtores de doença mais do que produtores de saúde. Bem, esse termo ele não é meu. O imperativo tecnológico, esse termo foi criado por um cidadão que ainda é vivo, muito idoso, que é professor emérito da Universidade de Stanford, na Califórnia, que se chama Victor Fuchs.
E o Victor Fuchs, que é considerado o pai da economia da saúde nos Estados Unidos, ele escreveu em 86 um livro chamado The Health Economy, a economia da saúde. Foi ele que cunhou esse termo imperativo tecnológico que eu peguei dele para exatamente desenvolver as coisas que eu estou iniciando a falar com vocês. A minha perspectiva é de minha responsabilidade. Eu peguei só o termo, a expressão dele. Não sei se ele abraçaria as coisas que eu vou dizer em seguida, mas essa referência é importante. Bem, isso aí é o seguinte, em 1961 ou 62, um demógrafo escocês chamado Thomas McKeon, um homem da esquerda britânica, na época que a Inglaterra tinha uma esquerda, ele começou a se preocupar com as tendências seculares da queda de mortalidade na Inglaterra, que gosta de estatísticas, como todos sabem. E os ingleses tinham estatísticas de mortalidade desde meados do século XVIII, desde a primeira revolução industrial. E McKeon, esse gráfico não é o dele, esse gráfico é de um casal de economistas norte-americanos que mais tarde, depois dele, que é o casal McKinley, fizeram o mesmo estudo para os Estados Unidos da América. Eu não consegui pegar a curva mas é praticamente idêntica a essa, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. O que o McKeon e depois esses McKinley fizeram, mostraram, foi que essa tendência secular, a imensa queda que houve na mortalidade na Europa e nos Estados Unidos, desde o século XVIII até cerca de, no pós-guerra, cerca de 1950, ela foi, digamos, determinada muito mais por melhorias nutricionais, aí na final do século XVIII, começo do XIX, e por melhorias sanitárias, de proteção coletiva da população, respectivamente, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. E que foi apenas no pós-guerra, tá certo, que as ações específicas de saúde passaram a ter algum impacto na queda da mortalidade. Isso, digamos, é uma interpretação pacificada na área dos historiadores da saúde, enfim, dos militantes da área de saúde, dos que trabalham com saúde. Bem, e pegando essa evidência, de que a partir do pós-guerra foram as ações de saúde que fizeram com que a mortalidade pudesse ir caindo, e como vocês puderam ver aqui no gráfico, a derivada de queda é menor no pós-guerra do que nesse período anterior. Isso, de uma certa maneira, é explicável porque a grande queda da mortalidade ela se deu a partir, digamos, do combate e do sucesso no combate a doenças que nós chamamos, no campo da saúde pública, de doenças que têm uma resolutividade maior, são redutíveis. São doenças infecciosas, enfim, para as quais enfim, se pode reduzir de uma maneira importante. À medida em que, nos Estados Unidos e na Europa, essas enfermidades atingiram o seu mínimo, o estoque de doença que ficou era um estoque de doença de enfermidades não tão redutíveis, como as que temos hoje no Brasil, na maior parte do mundo, são doenças crônicas, doenças degenerativas, cuja capacidade de reduzir é muito mais difícil. Bom, mas eu dizia que, do ponto de vista de aumentar a resolução de por que é que, a partir dos anos 50, as ações de saúde passaram a ter uma influência mais importante na redução da mortalidade, eu
acho que nós temos três evidências importantes. O primeiro é a instituição de um estado de bem-estar social. Também a partir da Inglaterra e para outros países da Europa, depois do Canadá, depois da Austrália, nos países de língua inglesa, em alguns outros na Alemanha, na França, etc, etc. E tal. A segunda foi exatamente a criação dos sistemas de saúde. Saúde como política de Estado, vocês devem conhecer isso muito bem, ela tem três raízes. Ela tem, a primeira delas é uma raiz alemã, ainda no século XVIII, da polícia médica, né, cujo objeto eram as famílias. Tem uma segunda raiz, que é uma raiz francesa, que foi muito estudada por Michel Foucault, onde, digamos, o foco era o controle do espaço urbano, e uma terceira raiz, que é uma raiz inglesa, cujo foco foi a força de trabalho, na segunda revolução industrial. Tá? Então, na verdade, saúde como política de Estado, ela começou na segunda metade do século XVIII. Mas sistemas de saúde, em nível nacional, são um fenômeno rigorosamente posterior a esse, exatamente decorrentes do estado de bem-estar social. Digamos, o documento paradigmático da criação do estado de bem-estar social e de um sistema de saúde nacional acoplado a este, foi dado por um documento feito ainda nos anos 30 por um inglês, Lord Beveridge, que fez um plano que ficou chamado como Plano Beveridge e que deu, entre outros aspectos, quer dizer, origem ao Serviço Nacional de Saúde britânico, fundado em 1947. Por aí. Bom, e sistemas de saúde, sistemas nacionais de saúde, em particular sistemas nacionais de saúde que objetivavam uma cobertura universal de saúde. Né? É a isto que eu estou me referindo quando falo de sistemas de saúde. E o terceiro vetor, não é? Que demonstra ou que expressou, não é, a importância das ações de saúde na queda da mortalidade, da melhoria do estado de saúde da população, foram as tecnologias de saúde, que também são, digamos, a partir, quer dizer, cresceram de maneira importante a partir da segunda metade do século XX. Digamos que o ponto, o exemplo também paradigmático disso foi a penicilina, que é anterior a isso, não é? Quer dizer, a penicilina ela foi descoberta nos anos 30 do século passado, mas ela virou uma inovação, isto é, chegou no mercado também durante a década de 50, talvez um pouco antes, durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que aconteceu de 50 para cá na relação desses três componentes, o estado de bem-estar, o sistema de saúde e as tecnologias de saúde? A minha hipótese é que há um deslocamento nas sobredeterminações que juntam esses três vetores. Em 1950 era absolutamente clara essa sobredeterminação, não é? Nós tínhamos, quer dizer, as tecnologias de saúde sobredeterminadas pelos sistemas de saúde, e esses sistemas eram uma variável, uma inclusão dentro de um estado de bem-estar social. 60 anos depois, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um deslocamento dessas sobredeterminações. O estado de bem-estar social ele é objeto de ataques cada vez mais furiosos, que foram inaugurados pela baronesa Thatcher e pelo presidente Reagan nos anos 80, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Os sistemas de saúde, que são um produto dos sistemas nacionais universais de saúde, que são um produto dos estados de bem-estar, eles sofrem também esta deterioração,
não é? O Sistema Nacional de Saúde britânico hoje está sofrendo um processo de deterioração extremamente importante. Não é? E as tecnologias de saúde passaram a ter digamos, uma projeção dentro desse conjunto, não é, de aspectos que a gente está discutindo, que provavelmente não é razoável do ponto de vista de uma relação saudável entre esses três vetores. Não é? Quer dizer, em 2010, nós temos não mais os sistemas de saúde controlando as tecnologias de saúde, mas temos uma tendência, isso não é um fenômeno acabado, não há um fim de caminho à vista, nós temos uma tendência a fazer com que sejam as tecnologias de saúde que acabam por comandar os sistemas nacionais de saúde. É esta relação nova, né, de uma sobredeterminação deslocada que eu, pegando de empréstimo lá do Fuchs, decidi denominar de imperativo tecnológico. A caricatura dessa situação é esta, é o rabo abanando o cachorro. É isso aqui. Bom, existem alguns mecanismos de construção, historicamente falando, alguns mecanismos de construção desse imperativo tecnológico. Não é? Eu vou mostrar 5 mecanismos que são os mais... É possível que hajam outros, mas esses 5 são os mais importantes do meu ponto de vista. O primeiro deles é o aumento da intensidade do uso de tecnologias existentes. Tecnologias que são lançadas e que, com o tempo, elas vão aumentando a intensidade dos seus usuários, o número dos seus usuários. Não é? Exemplos disso, tem aqui 2 exemplos. Um deles, muito comum, e aí a profissão médica, não é? Ela já demonstra a sua associação com este fenômeno do imperativo tecnológico, é que mais e mais, não é, os médicos, baseados em alguns estudos, uns bons, outros menos bons, demonstram a necessidade de baixar, quer dizer, dependendo do ângulo que se olhe, né, aumentar a régua da normalidade, e isto provoca, digamos, uma utilização maior de tecnologias. Um dos exemplos mais importantes é esse das estatinas. Estatinas são remédios contra o colesterol, o Crestor, esse que está por aí, que o doutor receita para todo mundo. Há 15 anos atrás, o limite da colesterolemia que exigia a prescrição de uma estatina, que naquela época, eu nem sei se existia, mas enfim, de remédio, era de 200 miligramas de colesterol. Agora ela já está em 130, baixando para 100. Isso faz com que mais e mais pessoas façam uso da tecnologia. Não há qualquer evidência de que a maioria desses, digamos, apertos nos níveis de normalidade sejam efetivamente a favor da saúde do paciente. O outro é esse, que eu peguei de uma tese de doutorado recente do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei há muitos anos, sobre esta substância, Ritalina. Ritalina foi sintetizada já há muito tempo e era utilizada como, em alguns casos alguns diagnósticos psiquiátricos, em alguns tipos de psicose, a Ritalina era usada. Bom, ocorre que se criou um diagnóstico que não existia antigamente, que se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e que é um diagnóstico que hoje aumenta exponencialmente no mundo. E o remédio para o TDAH é a Ritalina. Então, no Brasil, essa é uma psicóloga que fez essa tese de doutoramento. Ela fez um levantamento, mostrou que na última década, no Brasil,
houve um aumento de consumo de 800% de Ritalina. Então, esse é um mecanismo, um dos mecanismos de constituição do imperativo tecnológico, quer dizer, o aumento do número de usuários de tecnologia, nem sempre justificado do ponto de vista dos benefícios que isso causará no paciente. O segundo é a introdução de tecnologias novas ou modificadas, né? Essa é também muito conhecida. O exemplo mais evidente disso, né, estávamos comentando sobre imagem, diagnóstico por imagem, agora um pouco antes dessa conversa, né, é exatamente a evolução dos diagnósticos por imagem, né? Em 1971 apareceu a tomografia computadorizada, que não incluía nenhuma inovação radical. Era a velha tomografia, quando eu estudei medicina, né, com raio-x, que simplesmente ela é integrada por um computador. Portanto, tomografia antiga era o seguinte, tirava uma série de raio-x com potências que iam crescendo, decrescendo, não me lembro bem, e aí o médico botava todas elas no negatoscópio e ia vendo. Ninguém via nada. Eu olhava aquilo, não era incapaz de ver qualquer coisa. Mas só eu. Ninguém via absolutamente nada daquilo. Bom, o que a tomografia computadorizada faz é integrar a tomografia por uma computação. E aí você tem uma imagem magnífica, maravilhosa, mas digamos que não é uma inovação radical, diferente das outras. Em 74 apareceu um outro diagnóstico por imagem, que é a tomografia por ressonância magnética nuclear. Isso aí é uma inovação radical. Não tem nada a ver com raio-x. Né? E em 1990 você tem a mais nova delas, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Também é uma outra tecnologia e que tem a radicalidade dela está no fato de que ela não vê apenas, ela não faz uma análise apenas morfológica do que ela está olhando, ela faz uma análise também fisiológica ou fisiopatológica do que ela está olhando. Bom, isso é indiscutível, não é? Que há avanços nas tecnologias de diagnóstico por imagem. Mas há uma tendência inescapável, irresistível, de que tudo seja uma última tecnologia. É claro, hoje se usa muito tomografia computadorizada, ressonância magnética, inclusive, porque essa custa uma fortuna, não é? Mas a tendência é sempre você entrar mais e mais nas novas tecnologias. Terceiro, mais do que, como eu já havia dito, o aumento da intensidade do uso de tecnologias, é uma espécie de aumento da intensidade para outros diagnósticos, para diagnósticos variados, um pouco que a Ritalina também era. Né? Então, por exemplo, o Botox, isso é um caso clássico, não é, dessa questão. Quer dizer, nos Estados Unidos, você já tem hoje que o uso de Botox, não é, em jovens, 18 anos e abaixo, não é, já é a quinta intervenção, procedimento cosmético utilizado. E tem uma tendência lá que chama-se Brotox, que é do bro, para homem, Botox para homem, que deram esse apelido de Brotox. Né? E aqui, isso é um anúncio, isso não é de literatura qualificada, não é? Mas é um anúncio de uma revista que eu peguei, mostrando que, além da questão estética mais importante, hoje em dia, o Botox resolve as preocupações dos pacientes, como suor excessivo, enxaqueca e mesmo incontinência urinária. Quer dizer, novos diagnósticos vão sendo colocados. Bem, bom, o quarto mecanismo de
discussão do imperativo, e esse é extremamente interessante, é uma espécie de reificação da tecnologia, implicando num deslocamento da sua função, digamos, na cadeia produtiva do ato médico, do ato de saúde. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, a tecnologia, ela é uma ferramenta que está, digamos, na ponta, não é, do ato médico, do ato de saúde, da ação de saúde. Ocorre que, hoje em dia, ela acaba, quando começou a se descobrir, não é, que a tecnologia era uma demanda, mais tecnologia era uma demanda dos pacientes potenciais, principalmente no campo do seguro-saúde, né, da saúde suplementar, como se chama no Brasil, ela passou a ser um elemento, digamos, de marketing. Quer dizer, e isso está muito expresso nessa frase que eu peguei de um ex-diretor, foi de 2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora da saúde privada no Brasil, né, e que diz isso: o consumidor é hoje um foco da ANS. Quer dizer, esse homem é diretor de uma agência para regular, para segurar, para não deixar virar bagunça. Não é? No entanto, a frase dele é curiosa. O consumidor hoje é um foco. Entendemos que o rol de procedimentos é a lista das coisas que o seguro paga. Entendemos que o rol de procedimentos não tem como se portar de forma diferente. Tá aqui. Oferecer inovação tecnológica é um dos componentes que formam a qualidade subjetiva percebida pelo consumidor, razão pela qual o consumidor opta por desembolsar investimento para adquirir plano de saúde. Quer dizer, digamos, o anúncio da tecnologia é um atrator para, digamos, para a competição entre planos de saúde. O quinto mecanismo de construção desse imperativo, né, é a crescente especialização e subespecialização na formação de profissionais de saúde, que eu estava conversando também com a Ana Beatriz agora, em particular dos médicos. Esse dado é um levantamento de 2013, no ano passado, feito pelo Conselho Federal de Medicina. E ele mostra o número de médicos registrados no Conselho Federal de Medicina segundo a especialidade. Não é? E o que a gente vê? A gente vê, isso é a proporção acumulada aqui dos médicos, a gente vê que um pouco mais de 1/3 apenas dos médicos em ação no Brasil no ano passado eram daqueles, digamos, daqueles ramos básicos da medicina que são a pediatria, a ginecobstetrícia, a cirurgia geral e a clínica médica. 2/3, quase 2/3 são especialidades. Né? Eu não vou falar de mais médicos aqui. Estamos num ambiente de Universidade Federal, vamos ter que campanha eleitoral, mas os mais médicos, só vou falar isso, é para tentar ajudar nesse problema. Bom, outro dia, uma colega de trabalho minha, o filho dela, adolescente, teve uma arritmia cardíaca, jovem e tal. Ela foi ao cardiologista. O cardiologista olhou, falou algumas coisas e disse que ela tinha que procurar um cardiopediatra. Ela foi ao cardiopediatra. Na consulta, o cardiopediatra disse que era preciso procurar um arritmologista. Hoje, os ortopedistas não são ortopedistas do seu esqueleto inteiro. É verdade, eu não estou brincando. Não, ombro, tornozelo, coluna, joelho, mão, direito. Chegaremos lá. Bom, mas então, esse fenômeno, né, é um fenômeno extremamente importante. E a especialização, qual é a ligação da especialização com a tecnologia? É porque a especialização, ela, entre outros aspectos, ela, digamos, segue uma trajetória de procedimentos. Médicos são cada vez mais procedimentólogos. E isso por razões financeiras, porque é o que dá dinheiro. Tá certo? Então, as especializações
elas se organizam segundo uma escala de procedimentos. E os procedimentos são, basicamente, ações médicas vinculadas a tecnologias. Não é? É o cardiologista intervencionista que bota o stent, não é? No coração, que tem lá a coisa, é a cirurgia de próstata feita por um robô. Enfim, tudo isso estabelece, digamos, links, vínculos da especialização e da subespecialização com as tecnologias. Bem, se esses são, digamos, os determinantes, quais são os impactos do imperativo tecnológico? Né? São dois impactos fundamentais. O primeiro deles é um aumento de custos nos sistemas de saúde. Curiosamente, a tecnologia médica, a tecnologia em saúde, ela tem um comportamento diferente das tecnologias em outras áreas. As tecnologias, de uma maneira geral, elas expulsam mão de obra. Okay? Não é sempre assim, mas de maneira geral é assim. Mas elas, ao lado de expulsar a mão de obra, elas barateiam. Elas tornam mais baratas os procedimentos na medida em que elas vão amadurecendo. Novas gerações de produtos baseados em tecnologia vão estabelecendo. Bom, computador, para que dizer, computador custava $1 milhão, agora custa, sei lá, R$1.000, R$1.500, depois do vários. Na área de tecnologia de informação e comunicação, isso é óbvio. Quer dizer, o barateamento decorrente do avanço tecnológico. Na área de saúde não é assim. A tecnologia aumenta o custo, e aumenta o custo dos sistemas, por várias razões. Uma delas é que ela é muito aditiva, não é? O ciclo tecnológico delas, embora possa ser mais longo, como ela passou a ser um elemento de marketing reificado, não é? A pressão por uma nova tecnologia faz com que o ciclo tecnológico seja cada vez mais curto. Portanto, o que aparece, não dá tempo de baratear o que é velho, porque o novo chama mais. Segundo, as tecnologias em saúde, elas têm uma curva de aprendizado por quem as utilizará, que é muito caro, tá certo? E que também ajuda a... Eu quero dizer o seguinte, para você ser treinado numa cirurgia robótica, tá certo? Isso custa muito dinheiro. Isso também encarece o sistema. E terceiro, porque como dizem respeito a um direito fundamental, que é o direito à vida normalmente, existe uma inelasticidade disso. O que eu quero falar? Quando você... telefone celular, agora você pode ter... Esse aqui é um iPhone, acho, 4. Já tem 6. Não tem muita diferença. Eu estou satisfeito com 4, não é? Mas tenho 3, 4, 5, 6. Não fará diferença para mim ter ou um ou outro. No entanto, do ponto de vista do paciente, certo? Como o que está em jogo não é telefonar ou ter agenda ou coisa que o valha, mas sim um elemento vital, o direito à vida, não é? Sempre se quer, não é? a última palavra. Bom, isso é uma frase de um outro pesquisador americano, Skinner, que ele faz uma comparação, falando desse assunto. Ele pegou o carro de 1988 dele, não é? E corrigiu o preço para a atualidade. Aí deu esse preço aqui. Então o carro dele em 88 é mais caro, com preço atualizado, do que o modelo 0 km. E demonstrando que em outras áreas de tecnologia, realmente você vai baixando o preço ao lado de melhorar a qualidade. No imperativo tecnológico em saúde, a tecnologia aumenta os preços, aumenta os custos, né? E nem sempre é aliado a um real impacto em termos sanitários para o cidadão. Isso, para falar de custo do sistema de saúde, a referência aos Estados Unidos da América é absolutamente mandatória.
não é? Por esse motivo que eu estou falando. Essa é a curva de crescimento, vou pegar aqui, de 96 a 2006, dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. E o gráfico seguinte, bota até 2017, a curva continua subindo, e se estima que em 2017 chegará a quase 4,3 trilhões de dólares. Os estudos de economia da saúde mostram que cerca de 50% disso pode ser atribuído ao imperativo tecnológico, à questão tecnológica. Visto de uma outra maneira, agora comparativamente entre países, né, a gente vê a curva vermelha é a curva norte-americana. Os Estados Unidos hoje, isso acabou em 2007, hoje os Estados Unidos em 2014, eles estão perto de 20% do produto interno bruto norte-americano é gasto com saúde. No Brasil é 8%, 9%. E nos outros países ricos aqui da OCDE, vocês veem que é uma distância imensa. E o que o Victor Fuchs diz, que isto decorre do fato de duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos serem o país onde se lança a maior quantidade de tecnologia médica no mundo. E segundo, ser o país onde a regulação da tecnologia médica, a regulação desses lançamentos é a mais fraca do mundo, é a mais débil do mundo. Isso é o que é resultado disso. Bem, então, além de aumento de custos, o impacto é o aumento de riscos para os indivíduos. Não é só um problema de custar mais caro, é que há evidências de que uma parte, mas uma parte, não é, da tecnologia, ela tem efeitos opostos àquilo que se pretende. Isso é uma organização também dos Estados Unidos que a cada ano ela se dedica a estudar, né, os efeitos colaterais de tecnologia em saúde. E ela, a cada ano, bota lá os 10 mais importantes. Quais são os 10 riscos maiores em termos de utilização de tecnologia. Então, você mostra que o mais importante, esse alarm hazards, são a pessoa que vai para a UTI, ela fica toda monitorada com aqueles fios e tal, e vai nos aparelhinhos que vão dar o eletrocardiograma, a pulsação, o nível disso, daquilo e tal, pororó. Falhas nesse sistema, né, de alarme são, na opinião deles aqui, a maior ameaça. Muitos medicamentos, eles são, principalmente medicamentos que se tomam no hospital, eles são prescritos, são ministrados através de um negócio que se chama bomba de infusão, que é um dispositivo que vai, ministrando o medicamento durante um tempo, uma dose que é requerida e tal, para lá. Problemas neste equipamento segundo. E assim por diante, não é? Exposição à radiação de pacientes pediátricos, não é? Falhas na integridade de dados em registros eletrônicos de saúde. Quer dizer, no Brasil já existe, mas em muitos hospitais você tem um registro ainda, os prontuários são prontuários manuscritos lá, aquela coisa B70 que a gente usa. Bom, mas nos países centrais você tem tudo isso computadorizado, ninguém tem mais papel e tal. Mas falhas nesses registros são uma ameaça importante de acordo com essa organização. Problemas de radiação na área ocupacional, enfim, reprocessamento inadequado de endoscópios, de instrumentos cirúrgicos, né? Enfim, várias olha aqui, complicações em cirurgias robóticas devido a treinamento insuficiente. Cirurgia de próstata é uma loucura, porque ela é minimamente invasiva.
Mas as evidências mostram que incontinência urinária e impotência pós-cirurgia pós-prostatectomia, elas ocorrem de maneira significativamente maior na cirurgia robótica do que na cirurgia comum. E o último, só para dizer que não é um problema da tecnologia, é um problema do médico, não é? Devices dispositivo, ferramenta e tal, que é esquecido dentro da barriga, isso aí é um problema dos médicos, digamos assim. E o terceiro impacto é o que eu chamo da emergência de dilemas morais, não é? Recorrentes tanto do aumento de custos quanto do aumento de riscos. Vamos explorar um pouquinho isso. Bem, são dimensões de bioética. Hoje é uma disciplina em ampla expansão. Ela também foi criada, é muito recente, ela é dos anos 40 do século passado, e hoje ela se espalhou por vários campos, não é? E você tem ao menos 3 grandes capítulos, que é o que está nesse slide, que você tem, digamos, bioética aplicada à biomedicina, questão de células-tronco, por exemplo. Você tem uma abordagem bioética importante. No Brasil houve uma polêmica importante em 2009 sobre células-tronco embrionárias e tal, etc. Ela está vinculada também a casos clínicos, né? Quando, por exemplo, todo o conjunto, não é, de problemas vinculados à pesquisa com seres humanos, que são essenciais para o registro de lançamento de novos medicamentos e novos produtos de saúde. Tem também na área de saúde pública, não é? Um problema moral que existe hoje importante é a questão da judicialização da prescrição de medicamentos, né? Bem, esses dilemas morais, eles aparecem, do meu ponto de vista, por 2 motivos, né? Um é a tensão que existe, né, entre dispositivos de proteção à saúde e interesses comerciais. Eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui, né? Não vou entrar nada, senão é uma outra palestra. Não é? Daqui a uns 3 anos, deve ser que me convida a falar disso. Eu acho que fundamental é a questão de propriedade intelectual. Quer dizer, a propriedade intelectual como, digamos, em nome da defesa da capacidade de inovar, você restringir o acesso através do monopólio, porque o patente é um monopólio temporário, você restringir o acesso de segmentos de população a um produto, etc. E tal. Para dar uma ideia de um assunto que está quente, também falaram de hepatologia agora antes, a hepatite C é uma das grandes ameaças em termos da saúde global. Grandes ameaças. Não é? Isso porque ela causa, num grau importante de pacientes, cirrose hepática e câncer hepático. Bom, o tratamento da hepatite C, até bem pouquinho tempo, até ano passado, era feito com base na combinação de 2 substâncias. Um interferon, não é? No melhor dos casos, um tipo de interferon que chama-se interferon pegilado, e um outro medicamento chamado ribavirin. Esta combinação foi um grande avanço, cura cerca de 50% dos pacientes durante 1 ano, e dá um monte de efeitos colaterais. Uma companhia chamada Gilead, Big Pharma dessas da vida, lançou um medicamento que se chama Sovaldi, que cura 95%. É oral, esse negócio de interferon é tudo endovenoso e tal. Oral cura 95% dos pacientes em 12 semanas. Qual é o problema do Sovaldi? Cada comprimido custa $1.000. São 84 comprimidos, o preço do tratamento é $84 mil. Ele foi lançado com este preço. Isso está causando uma enorme celeuma mundial. E não é só aqui na periferia, não. A Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde britânico, disse que ele não tem como incorporar o Sovaldi no seu rol, porque não dá. Quer dizer,
eles estimam que sejam, na Inglaterra, 20 mil pacientes. A Gilead está dando um desconto. Não é? Ela deu um desconto para o Sovaldi na Inglaterra, porque vão comprar em grande quantidade, tem que ter desconto. Mas, com o desconto dado para tratar os primeiros 20 mil pacientes, será gasto 1 bilhão de libras. Então, isso já... Então, esse é um problema, esse é um dilema moral. Para mim, não tem conversa. Não existe um argumento fora da moralidade que explique, tá certo, a construção deste dilema, desta situação. Um medicamento que é uma inovação radical, que é algo extremamente, que simplesmente, enfim, não se pode diminuir o acesso pelo preço. Não é? O assunto, como os países ricos do hemisfério norte estão reclamando, inclusive dos Estados Unidos, o Medicare e o Medicaid estão reclamando muito do preço, né? A Gilead licenciou 7 laboratórios indianos, fabricantes de genéricos, para fabricar o genérico do Sovaldi. Mas só pode vender para um conjunto de países pobres ou muito pobres da África e do Sudeste Asiático. Esse medicamento, se estima que ele, por ano, vai dar, nos próximos anos, a cada ano, alguma coisa como 4,5 bilhões de dólares de receita para a Gilead. Então, mas eu não vou falar sobre essa questão. E a segunda, digamos, geradora dos dilemas morais nas práticas de saúde é a participação de produtos tecnológicos, né, base científica no cuidado da saúde. São duas gravuras, não é? O que é um médico do século XIX, né, e o que é um médico hoje em dia. Né? Esses aqui são aqueles monitores cujas falhas são o maior risco que tinha lá no slide passado. Bem, vou passar isso para vocês. São esses dilemas morais os mais comuns. Eu peguei uma série deles, a maioria vinculada à tecnologia, ao imperativo. A definição do estado de morte. Por que isso é um dilema moral? Porque foi necessário estabelecer o estado de morte, por quê? Pela política de transplantes de órgãos. Se eu não definir adequadamente o que é um sujeito que está morto e um sujeito que está vivo, eu não posso ter uma política de transplante de órgãos, que é uma política extremamente importante. Não é? Então, isso foi arbitrado e foi sancionado. Quer dizer, no Brasil, morre quem não tem mais atividade do sistema nervoso central superior, tem mais atividade cortical. Tá? Bem, outra coisa. Todas as tecnologias de reprodução assistida, nós temos visto aí polêmicas públicas no âmbito da moralidade sobre reprodução assistida. O que faz com o embrião? Quantos embriões são descartados, não são descartados, etc, etc. Pesquisa com células-tronco, como já mencionei. A questão da eutanásia e da ortotanásia. A eutanásia é você ajudar a morrer. E a ortotanásia é você não ajudar a morrer, mas também não fazer nada. Isso tem tudo a ver com tecnologia. Não é? Quer dizer, é a tecnologia médica, a tecnologia de saúde, que é capaz de você deixar um paciente 10 anos vegetando. Não é? Toda a questão do sistema de revisão ética e pesquisa com seres humanos, né, que eu já mencionei, a pesquisa clínica, né, isso é uma questão que gera problemas morais sérios. A questão da interrupção voluntária da gravidez, que não tem muito a ver com tecnologia, e a judicialização da saúde. Bem, quem arbitra, não é, no Estado democrático de direito, há uma certa corrente de pensamento ideológica, né, de achar que essas questões são leis naturais, principalmente ligadas à religião. Não é? Então, um
um óvulo, quando se junta com um espermatozoide, já é um ser humano e tal. Blá, blá, blá. Não são leis naturais, isso tem que ser arbitrado. Não é? E tem que ser arbitrado nos estados modernos, que são estados laicos, não é? Por quem de direito. O legislativo arbitra, o executivo sanciona e o judiciário resolve os problemas decorrentes daí. Né? Bem, esses são, quer dizer, os determinantes, os impactos e agora a regulação. Né? Então, voltando àquele slide inicial, né? Se essa foi o deslocamento das sobredeterminações, onde as tecnologias acabam sobredeterminando os sistemas de saúde, né? Evidentemente, a regulação do imperativo passa pela regulação do lançamento e da utilização das tecnologias. Né? Isso é que poderá fazer, dito de maneira assim, muito genérica, com que esse imperativo tecnológico possa deixar de existir, deixando às tecnologias o seu papel positivo, o seu papel importante. Indo mais a fundo, né, para essa questão de sobredeterminação, são dois aspectos fundamentais que estão envolvidos. Um é a formação profissional em saúde. Eu já mencionei algumas coisas aqui, também não vou entrar, porque isso é todo um outro debate que não caberia aqui. Mas, finalmente, a avaliação de tecnologias de saúde, incluindo a vigilância sanitária. No Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, o EMA, etc. Vou deixar isso aqui. A avaliação tecnológica em saúde, que é uma disciplina extremamente recente, não é? Ela é uma disciplina que se constituiu, cuja demanda principal da sua constituição foi o aumento dos custos, o aumento explosivo dos custos dos sistemas de saúde. Tá? Por isso que fez com que fossem criadas, aí, ao longo dos últimos anos, uma série de agências, de instituições, cuja missão específica é você avaliar as tecnologias de saúde que são postas à disposição dos sistemas de saúde. Tá? E a definição que eu gosto é essa aqui, porque ela é transdisciplinar, digamos assim, né? Que é uma modalidade de pesquisa para a construção de políticas, isso me parece uma coisa importante, que examina consequências de curto e de longo prazo. Não é? A indústria normalmente gosta de analisar impacto de curto prazo, o longo prazo seja o que Deus quiser. Tá? As propriedades avaliadas incluem evidências de segurança, eficácia, desfechos informados por pacientes. Tá? Esse segurança, eficácia e desfechos informados por pacientes são, digamos, as dimensões exigidas para o registro de um medicamento para um mercado de um país. É o que a Anvisa faz, é o que o FDA faz. Certo? Efetividade no mundo real, custo e custo-efetividade. Isso as agências não fazem. Isso é, digamos, o filé mignon da avaliação de tecnologia de saúde e que é o que deveria ser, que deve ser mais enfatizado e que até o momento não. Tá? Bem como impactos sociais, legais, éticos e políticos. Não é? Então, eu gosto dessa definição porque ela é extremamente abrangente, ela mostra esses aspectos todos e é disso que se trata quando se fala de ATS. Não é? A avaliação tecnológica ela entrou, veio para o centro da cena, como eu gosto de dizer, por esses dois motivos. Não é? Tanto como acabei de dizer, pelo aumento de custos, que acabam não sendo suportáveis pelos tesouros nacionais e mesmo pelas pessoas, no caso de sistemas de saúde não universais, e pelos efeitos colaterais. Isso são esses dois vetores, não é? Esses dois vetores ligados, não é, à questão do imperativo, eles engendram duas, disposições de enfrentamento. A questão do aumento de custos, não é, ele engendra uma dimensão que eu chamo de econômico-pragmático. Vou explicar melhor o que é isso. E a questão dos efeitos colaterais
de uma perspectiva defensiva racional. O que quero dizer é o seguinte, a perspectiva econômico-pragmática, não é? Ela é um debate que se estabelece, que está no centro da questão da judicialização, por exemplo, na prestação, no fornecimento de medicamentos pelo sistema público, etc., né? Ela se estabelece digamos, numa disjuntiva que deve o Estado oferecer tudo aquilo que é demandado por um médico com relação ao seu paciente, ou deve o Estado fornecer apenas aquilo que é suportável pelo Estado? Esse debate ele é um debate dos anos 70 do século passado, nasceu na Alemanha, não é? E que gerou uma doutrina, não é? Chamada da reserva do possível, não é? Que diz exatamente isso aí, que a efetividade dos direitos sociais e prestações materiais estaria, no caso deles está, sob a reserva das capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos. Essa é uma perspectiva, tá certo? Bom, o fato é que os tribunais brasileiros não reconhecem a doutrina da reserva do possível, né? Eles acham que isso não faz sentido, pelo menos digamos, numa dimensão que é a dimensão de saúde, que envolve um direito constitucional fundamental. Okay. Essa é a polêmica que existe hoje em dia no Brasil. E a questão racional defensiva, defensiva racional, ela diz respeito ao uso racional de tecnologias de saúde. Não é? E esse debate é um debate mais antigo, ele foi travado, não é? Ainda na década de 80, no âmbito da Organização Mundial de Saúde, acabou por gerar a relação de medicamentos essenciais, que tem nos países todos, no Brasil se chama RENAME, mas em quase 200 países você tem a relação de medicamentos essenciais e assim por diante. Quando eu digo que é um tema recente, a avaliação de tecnologia de saúde, vocês podem ver aí nessa linha do tempo, não é? A primeira delas é de 87, na Suécia, depois de 99, tem uma nos Estados Unidos, e aí depois, em 99, foi a criação do NICE, esse National Institute for Health and Care Excellence, que é a principal agência de avaliação de tecnologias de saúde na Inglaterra. Tá? Depois, em 2004, tem a da Alemanha, tá certo? Em 2004 também apareceu uma francesa, e em 2006, uma agência canadense que já tinha outra, mas eles modernizaram, criaram. Para vocês verem como esse é um problema rigorosamente atual, e cuja institucionalidade no âmbito de política pública está recém se fazendo. Bem, aqui uma pequena distinção. Se avalia tecnologias para incorporar ou não essa tecnologia, não é? Seja no mercado geral, seja no mercado público. Então, a avaliação de tecnologias no Sistema Único de Saúde, ela é que deve determinar se aquela tecnologia vai ou não ser incluída no rol de tecnologias que são fornecidas gratuitamente, como é o sistema brasileiro, para o público. Portanto, avaliar e incorporar são passos ligados, porém independentes. Rapidamente, já estou chegando ao final, não é? No Brasil, como é que está essa situação da avaliação tecnológica e da incorporação tecnológica? Nós temos o artigo 196 da Constituição Federal de 88, que diz que a saúde é um direito das pessoas e um dever do Estado, devendo ser realizada mediante política, E 2 anos depois foi promulgada a Lei 8080, que cria o Sistema Único de Saúde e regulamenta esse preceito constitucional. E em 2011 apenas foi estabelecida a lei, foi promulgada a Lei 12.401, que regulamenta um dos princípios do SUS. O SUS é universalidade, integralidade e equidade. São 3 grandes princípios do Sistema Único de Saúde. Tanto a universalidade quanto a equidade não geraram
nenhum debate maior, muito embora sejam objetivos a conquistar. Mas a integralidade, a Lei 8080, que devia dizer o que é a atenção integral, ela não disse, ela repetiu o que tinha na Constituição. Isso fez com que ficasse um vazio. E isso ajudou, esse vazio ajudou os juízes a darem tudo que que os médicos pedem para os seus pacientes via judicial. Quer dizer, essa lei 12.401, ela diz quais bens e serviços de saúde podem ser fornecidos pelo SUS, numa perspectiva dinâmica, vai mudando com o tempo, em quais circunstâncias eles podem ser fornecidos, e, além disso, a lei estabeleceu um conjunto de deveres para o SUS. O mais importante é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, que é a correspondente brasileira do NICE britânico, da outra alemã, da francesa, etc., etc. Foi criada no final de 2011. Bem, e o desafio político que a gente tem é esse aí. O Ministério, só o Ministério da Saúde gasta hoje 130 milhões de reais com ações de saúde via judicial. Quer dizer, ao arrepio. É claro que tem algumas dessas, a minoria, mas existem, que são erros do sistema. O sujeito tem um medicamento que faz parte do rol de produtos do SUS, ele vai no posto de saúde, vai no lugar que tem que ir, não tem medicamento. Aí ele tem todo o direito de entrar na justiça, não tem problema. Mas a grande maioria disso aqui é coisa que não está no rol do Sistema Único de Saúde. E aqui, isso é só do Ministério da Saúde. Não é? As secretarias estaduais têm uma despesa muito maior do que o Ministério da Saúde nas ações judiciais. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que é que gasta mais com isso, tem uma despesa anual de mais de R$1 bilhão só com sentenças judiciais. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Reinaldo. Então, cedo a palavra para a professora Ana Beatriz Ziegler para os seus comentários. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao professor José Vicente pelo convite e ao professor Reinaldo pela excelente aula, palestra ministrada para nós. Eu já havia assistido algumas palestras dele e sempre muito a aprender, mas considerando que eu estou começando nessa área de inovação tecnológica e na área que eu atuo mais que é na saúde. Então, várias coisas assim que fizeram pensar, desde lá da introdução até essas colocações finais. Uma coisa assim bem clara, que ficou um pouco no meu entender, é que todas esse interativo tecnológico, ele acaba gerando muita economia. Então, ao mesmo tempo, para um aspecto a gente possa até pensar que tem assim, uns pontos talvez negativos, eu vejo isso também como uma lenha na fogueira para a oportunidade de mercado. E queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, por exemplo, né, no caso ali dos sistemas de imagem, novas tecnologias de tipos de PET scan, tomografias e ressonâncias, faz necessário também o desenvolvimento de programas capazes de analisar essas imagens, de integrar essas imagens, e com isso surge a necessidade de um profissional especializado em desenvolver esses programas, não necessariamente um profissional da área da saúde, mas das TIs. Então isso também acaba gerando um novo mercado, tanto na área da educação, como na área das tecnologias de informação, das engenharias, para o desenvolvimento desses equipamentos. Então, relacionar um pouquinho esse imperativo tecnológico com o mercado econômico de inovação. Fala agora? Não, você tem toda a razão, mas eu queria só ressaltar a minha questão. Eu sou um entusiasta da tecnologia de saúde, não é? Eu não estou discutindo aqui, eu não discuti as tecnologias em saúde, mas eu procurei apresentar e discutir uma particular articulação entre as tecnologias de saúde, os sistemas de saúde e o estado de bem-estar social,
na melhor das hipóteses, né? Porque o estado de bem-estar social foi uma construção política datada, que hoje está meio fragmentada. Então, quer dizer, eu não queria que ficasse a impressão que aquilo que eu mostrei, quer dizer, eu não sou ludita, eu sou contra as máquinas, né? E nem sou Ivan Illich, entendeu? Então, o que eu acho que estou querendo polemizar uma forma particular de articulação, onde o rabo pode estar a caminho de abanar o cachorro. Isso eu queria que ficasse claro. Eu não sou as tecnologias ditarem. Claro, exatamente. Mas você há de convir, Ana Beatriz, que a ritmologista é um pouco demais, não é? Sim, concordo plenamente. Não é? Então, E isso também eu comecei a pensar, mas o senhor não queria entrar muito nos detalhes da questão da formação do profissional da saúde, ou da formação de um médico. Né? Então, onde eu não quero também gerar aqui toda uma discussão sobre educação, sobre... É porque eu acho que a outra é uma outra palestra. Essa daqui a 5 anos... Então, voltando ao sistema de saúde, essas tecnologias... como a gente viu, a avaliação dessas tecnologias é algo bem recente, principalmente aqui no país, e também pensando na parte mais da ciência, né, das ciências na área biológicas, biomédicas e da genética, a tão falada agora farmacogenética, farmacogenômica, e cada vez mais o tratamento do paciente é mais personalizado. Então, não necessariamente um medicamento que vai fazer efeito paciente vai fazer o mesmo efeito para outro paciente. O SUS, no momento que ele assume determinado tipo de tecnologia, como, por exemplo, o uso de um medicamento para um determinado paciente, ele faz uma avaliação com base nas características populacionais brasileiras, ou ele segue modelos dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, e depois outros estudos no país, principalmente nas universidades, para caracterizar a população. Por exemplo, tem um trabalho lá que eu estava mandando para o senhor, os pacientes com hepatite C. E um dos trabalhos é avaliar então, polimorfismos humanos em pacientes e ver a resposta ao tratamento, né, interferon e ribavirina. Então, isso é um estudo que a gente está fazendo, mas esse tratamento já é utilizado na nossa população. Então, discutir um pouco se essas medidas de avaliação dessas tecnologias, elas são baseadas aí sempre, o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde Nacional, ele incorpora tecnologias que já são utilizadas em outros países. Essa também é uma questão muito interessante, Beatriz. Porque, veja, a resposta é não. Nós não quer dizer, as nossas avaliações são feitas com base em evidências geradas em populações de outros países, na grande maioria dos casos. Agora, isso tem um lado, não é, que, digamos, é razoável que seja assim. Quer dizer, você tem hoje algumas bases de dados, a mais importante delas chama-se Iniciativa Cochrane, que tem aqui no Brasil, acho que na Unifesp, que é o polo brasileiro, onde se publica para livre acesso de todo mundo os dossiês de avaliações tecnológicas de milhares e milhares de procedimentos, de medicamentos, de equipamentos e tal. E isso é usado por gente do mundo todo, certo? Isso não tem tanta importância, do meu ponto de vista. Acho que é o lado positivo dessa globalização, dessa coisa de computador, de internet e tal, por Europa. Mas a tua pergunta engendra um outro lado, que é o seguinte, e aí não mais a questão na linha das tecnologias, mas dos determinantes das próprias doenças. Quer dizer, todos os protocolos clínicos que nós usamos no Brasil, eles são derivados de, digamos, protocolos decorrentes de estudos em outras populações. É um exemplo concreto, não é? Todos os protocolos de, sei lá, infarto agudo do miocárdio,
eles são baseados, digamos, em características, né, de populações que não são populações brasileiras, mas sim de estudos lá de Framingham, nos Estados Unidos, de outros americanos, de outros europeus. Então, isso é um problema, porque, principalmente nessa vertente de medicina individualizada, não é? De farmacogenômica, de fármaco, essas coisas todas ultramodernas, não é? Quer dizer, pequenas diferenças entre populações e entre indivíduos, né, podem ser muito importantes para você gerar uma terapia, um protocolo ou outro protocolo. Tá certo? Então, recentemente, isso decorre de uma certa carência da epidemiologia brasileira, que apenas nos últimos, talvez, 15 ou 20 anos, vem mudando. Né? Nós não tínhamos, há 20 anos atrás, 20 não, há 25, não é? Nós não tínhamos uma coorte os demógrafos e os epidemiologistas chamam um determinado corte populacional que é acompanhado no tempo. Não é? Nós não tínhamos no Brasil estudos de coorte feitos aqui, não, longos e aqui, e de longa duração. Hoje temos vários. Temos o primeiro, que é Gaúcho, que é um magnífico trabalho do Grupo de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, liderado pelo César Victor, que fez um acompanhamento de uma coorte de nascimentos de Pelotas. Isso há uns quase 25 anos atrás. E eles acompanham isso até hoje. Então, aqueles que nasceram lá, hoje já são da idade daquela moça que está lá atrás, ela de cabelo comprido, da outra jovem, da outra e tal. Então, isso é de uma importância, tá certo? Do ponto de vista de construção de modelos, de determinantes de doenças, e por uma população que é nossa, é uma população com uma herança biológica e cultural diferente da herança biológica e cultural lá de Framingham. Tem toda a razão nesse sentido. Mais recentemente, muito mais, você tem uma coorte importante em Minas também, né? Não de nascimento, mas é uma coorte de idosos. Tá? Vocês têm o ELSA, que eu ia falar agora, que é um estudo nacional, que tem aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a URGS, tem na Fundação Oswaldo Cruz, tem na Universidade de São Paulo, tem na Federal da Bahia, tem no Espírito Santo e tem em Minas Gerais. São 6 grupos de acompanhamento também de longo prazo para doenças crônicas. A gente, a partir de, acho que é 40 anos, não sei, etc. Estudos apoiados pelo Ministério da Saúde, inclusive. Tá? Então, isso é muito importante para esta dimensão que você estava falando. Porque os nossos traços, tanto biológicos quanto culturais, não têm uma especificidade. Né? Boa questão. Obrigado. Só mais uma questão. Pensando um pouco bem nas questões éticas, dessas análises também genéticas, né, cada vez mais comuns nos Estados Unidos, por $100, pode fazer o teu perfil genético para vários tipos de doenças e características. Aquele 23andMe, a empresa que manda uma amostra, paga $99, eles mandam por correio, tu coleta uma amostra de células ali da bochecha, coloca, a empresa faz um perfil genético e tanto características, tanto de risco para desenvolvimento de câncer, doença metabólica, cardiovascular, performance física, tudo mais um pouco, além da que a americana adora, é toda a árvore hereditária do indivíduo também. Genealogia. Árvore genealógica. Isso, genealógica. Então, como que isso é visto, ou pode ser visto pelas empresas de seguro de saúde, por exemplo? Pois é, esse é um problema, né? Essa seria uma quarta conferência daqui a 30 anos que a gente vai fazer aqui. Porque a revolução genômica, pós-genômica, ela, enfim, desvelou tecnologias maravilhosas, mas que colocou problemas éticos também, dilemas morais fantásticos.
Essa empresa, 23andMe, 23 eu, né? 23andMe, né? Essa de $100, tomou um pau agora do FDA americano, que proibiu ela de fazer isso. Por quê? Porque, tudo bem, é assim, é aquela coisa, pega assim, um cotonete, aí na bochecha, bota lá, manda para ele, $100, $99 e dá o seu perfil. Aí o patrão do cara do perfil pega assim, eu quero o perfil de todos os meus empregados aqui, porque eu não vou empregar quem tem risco de infarto miocárdio, que tem propensão a diabetes e tal, pororó. Então, né, a questão da evolução genômica, né, essa é uma opinião muito pessoal minha, ela prometeu muito mais do que entregou em primeiro lugar. Não é? Toda essa história de medicina translacional, tá certo? Eu acho isso digamos assim, eu publiquei um trabalho sobre isso na revista Ciência e Saúde Coletiva no ano passado. Isso digamos, foi uma marca de fantasia, para superar problemas da indústria farmacêutica, que estava com um encurtamento nos seus pipelines, nos seus projetos de medicamentos novos. Então foi uma maneira do NIH. NIH é a grande agência de fomento à pesquisa de saúde dos Estados Unidos, National Institutes of Health. Foi uma maneira do NIH turbinar a produção científica para ver se resolvia os pipelines das empresas. Também são empresas norte-americanas, em boa parte. Né? Então, porque agora isso não está marchando bem, isso não está indo adequadamente. Né? E por outro lado, essa questão também gera problemas éticos. Esse pessoal, o sujeito que fez o projeto, isso tudo começou com aquele projeto Genoma Humano, não sei se vocês lembram disso, né? Que rachou. Ele rachou, igual aqueles grupos de esquerda antigamente que rachavam. Né? O projeto Genoma Humano rachou. Digamos que antigamente. Tá? E um lado ficou com o NIH, que foi um projeto público, e do outro lado ficou um projeto privado, de um cidadão que é um pesquisador, que hoje é um empresário, chamado Craig Venter, né? Que virou um popstar, né? Virou um grande... E esse Craig Venter, ele se meteu numa empreitada de fazer o genoma de toda a população da Islândia. Por que a Islândia? É uma ilha, né, lá perto do Polo Norte, tá certo? Que tem uma população fechada, tem um sistema de saúde absolutamente fantástico, tem registro de cada um, do nascimento ao óbito, de todas as intercorrências, para trás, para frente, o diabo. Bom, e aí, claro, ele junta tudo, junta fome, vontade de comer, pá. Então, juntar, quer dizer, perfis genéticos de cada indivíduo com todo o histórico clínico dele. Isso foi uma batalha, não é? O parlamento da Islândia vetou. Vocês se recordam, a Islândia quebrou, o país quebrou em 2009, quando quebrou todo mundo, porque eles adotaram lá toda uma política neoliberal, tá certo? Alavancaram aqueles fundos americanos, europeus e tal, e aí quando veio a crise eles quebraram. Aí mudou, aí os social-democratas voltaram ao poder da Islândia, deu um pau nesse negócio acho que bloquearam o projeto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, também é uma questão de imperativo tecnológico. É preciso modular as coisas, é preciso a gente... Legal. Então vamos abrir, o professor Francisco vai pedir a palavra. Professor Arnaldo, no quadro que o senhor apresentou, talvez a gente possa tirar uma pequena equação simplória, opondo de um lado socialismo e humanismo, ou socialização da cura, da saúde e humanismo, de outro, inovação tecnológica e mercado, assim, com a violência que tem um quadro simplório. Mas talvez permita pensar um pouco das referências que o senhor colocou.
se o senhor aceitar essa simplificação, no contexto ideológico mais amplo do desmonte do welfare state e da sua eventual contraposição, na prática, isso tem interferido no comportamento dessa equação? Digamos, parece haver uma oposição, crescimento de um inversamente proporcional ao outro. Sim, sem dúvida. Bom, então, quando cresce esse estado de degradação do estado de bem-estar social, efetivamente, do ponto de vista histórico, institucional, cresce os imperativos de tecnologia, de saúde? Não a tecnologia, mas cresce... Sim, os seus efeitos, né? Todo aquele gama de efeitos que o senhor colocou. É correta essa conclusão. Sim, é isso aqui. Né? A erosão do estado de bem-estar social, tá certo? E um dos subprodutos da erosão dos sistemas de saúde, dos sistemas universais em particular, fazem com que, tá certo? As tecnologias, elas assumam um papel dentro dessa articulação que, do meu ponto de vista, não é adequada. É isso que eu estou... O mercado... Sim. Bem, também não sou contra o mercado. Agora, o mercado tem que ser, é um cavalo, tem que ter freio. Senão é barbárie. Tá certo? Se deixar com o mercado só, não dá. Eu preciso do mercado? Preciso. Preciso da tecnologia? Preciso. A tecnologia precisa de mercado? Precisa. Mas tudo isso tem que ter uma sobredeterminação, é isso aqui. É de cima para baixo. Não pode ser, quer dizer, é o Estado que tem que regular os sistemas de saúde, e os sistemas de saúde têm que regular as tecnologias. Daí que eu estava falando na avaliação de tecnologias. Certo? Quer dizer, existem maneiras de você regular as tecnologias, o uso das tecnologias, o lançamento das tecnologias. Tá? E o senhor acha que, no momento, o Estado está conseguindo realizar esse papel? De maneira muito precária. Claro. Mas isso é o imperativo. O que eu chamo de imperativo tecnológico é, digamos, um retrato atual do que ocorre hoje na grande parte do mundo. Né? E, efetivamente, aonde você tem mais regulação do Estado, você tem menos imperativo tecnológico. O sistema britânico é um exemplo claro disso. O sistema canadense é um exemplo claro disso. Tá certo? Então, isso que eu queria deixar claro. Eu não quero ser confundido aqui com um garoto raivoso, não tenho mais idade para isso, né? Contra as tecnologias, vamos voltar para o mato, não, nada disso. Eu estou discutindo uma articulação, e essa articulação é atual. Essa articulação de tecnologias de saúde, ela inclusive está imersa numa liberalização, no pior sentido do termo liberalização, no mundo todo. Certo? Isso é o que faz, na minha opinião, com que, quer dizer, todo o individualismo tem um papel enorme nas relações sociais hoje, onde o direito do coletivo é confundido com, sei lá, autoritarismo, coisa desse tipo. Uma outra pergunta. Muito obrigado pela conferência, professor Reinaldo, foi de uma lucidez transbordante e que mostra para nós, essencialmente, o quanto a tecnologia não é uma totalidade. E o quanto a tecnologia, fora de uma totalidade, no caso do estado de bem-estar, ela nos leva a um brete sem saída. Como se diz, é enxugar um gelo que derrete e não há saída, porque há uma evidente cegueira aí. A primeira que eu gostaria de destacar é a desumanização da medicina. Quer dizer, essa tecnologia de procedimentos, né? Olha para o paciente hoje, nesse sistema de procedimentos. Né? Nos tornamos um ser aí, né? Quase impensável, como um ser kafkiano. Né? É um não ser. Um não ser. Um não ser. Uma medicina kafkiana. E a segunda questão, então, a tecnologia não encerra totalidades, ela só tem sentido assambarcado por uma totalidade. Sobredeterminada, senão ela é um elemento atávico, é um atavismo, né? Ela se torna um avatar. E a outra questão, a outra cegueira, quer dizer, isso nos leva a uma desumanização da própria medicina
E a outra cegueira é que essa tecnologia toda parece que nos dá segurança de saúde, quando a grande ameaça, as grandes ameaças da saúde atual, né, não estão ali, né? Elas estão, por exemplo, nos grandes vetores epidemiológicos de uma população de 7 bilhões de habitantes, os grandes aglomerados urbanos, né, as infecções médicas, hospitalares, né? Bom, pareceria que a tecnologia nos salvaria, mas na verdade, no outro lado há a medicina de grande escala, né? A medicina da saúde ambiental, da qualidade da água, da integralidade do ser vivo humano nos seus ecossistemas, né? Então essas totalidades todas que são perdidas, né? De uma forma absurda. Muito obrigado. Eu até ia comentar sobre também as doenças emergentes e reemergentes. Então a gente está vendo agora, presenciando ou vivendo essa reemergência do ebola, que, né, o último grande surto tinha sido em 96. Foi pequenininho. E foi pequeno porque foi extremamente letal, atingiu ali 200 pessoas, matava em menos de 48 horas. Então era extremamente letal. Então, do ponto de vista populacional, da população, um vírus que mata rápido é melhor do que um vírus mata rápido e mata mais, praticamente 99% de mortalidade. De um ponto de vista é melhor do que um que seja 60%, porque no momento que ele mata só 60%, ele dá a chance do vírus acaba se espalhando mais, e a gente não tem tecnologia vigente para controlar, né, uma doença emergente ou emergente como essa. Mas sabe qual é a pergunta? Desculpa, depois eu falo. Então, claro que do ponto de vista do indivíduo, que bom que não está morrendo tanta gente, mas do ponto de vista da população como um todo, cada vez mais pessoas ficam sob o risco, né, professor, aprendi imensamente com a sua brilhante aula. Nós temos aqui na URGS um curso de graduação em políticas públicas e boa parte dos alunos, quando tem que fazer o seu estágio e fazer, vamos dizer assim, a sua dimensão mais empírica do curso, ele vai para as políticas de saúde, né? E a ideia de avaliação das políticas de saúde, na própria literatura de políticas públicas, né, tem mais ligada, claro, as ciências sociais têm avançado muito. E alguns estudos são muito interessantes no sentido, quando se faz um mapa, né, da distribuição de renda no Brasil vamos dizer assim, a penetração do ensino público, nós vamos ver que isso está diretamente relacionado com o problema de renda. Quanto maior a renda, inclusive melhor o ensino público. Quanto pior a renda, pior o ensino público. Isso, no que se refere ao SUS, não acontece. O sistema de saúde no Brasil ele é extremamente bem distribuído, né? E independente de renda. Em lugares de baixíssima renda, existe o SUS, existe o serviço de saúde, né? Existem os postos. Só que a Constituição de 88, ela criou uma solução e um problema, que o município, na realidade, é quem implementa, né? É a porta de entrada. É a porta de entrada, né, do tratamento de saúde. No sistema de saúde, no sistema. Bom, nós sabemos que 90% dos municípios no Brasil, talvez um pouquinho menos, mas não chega lá, muito menos que isso, não se sustenta com seus próprios recursos, ele vive os repasses do governo federal e, consequentemente, a infraestrutura no que se refere à saúde que ele possui, ela é uma infraestrutura frágil, né? O nosso sistema não criou uma
expandindo o direito universal à saúde e dando ao município, colocando no município essa porta de entrada, ele não criou, em função daquilo que o senhor falou tão bem sobre o imperativo tecnológico e da pressão do imperativo tecnológico sobre as questões de saúde, nós não terminamos criando, dentro do nosso modelo de estado de bem-estar, um problema quase que insolúvel, que tem levado a que todo município... Por quê? Porque a saúde, em função de N razões que o senhor apontou, inclusive a altíssima especialização dos médicos, a frágil interiorização dos médicos no Brasil, etc. E, por outro lado, a alta tecnificação de todo o próprio sistema de saúde não faz com que nós tenhamos criado um sistema que leva, né, o paciente aos grandes centros, como a gente sabe, né, Porto Alegre, praticamente ao redor dos grandes hospitais, ali no centro, tá, o próprio hospital de clínicas, né, ligado à universidade, não se transita tal o número de pessoas e de caminhonetes e de vans, né, que vêm do interior trazer a Santa Casa, né, é um caso. Então, ao mesmo tempo que o nosso estado de bem-estar, né, que se bem ou mal começamos tão tardiamente, tentou fazer isso aí, ao mesmo tempo ele não... E colocando, há simbolicamente uma interpretação de que o melhor serviço de saúde é aquele que dispõe da mais alta tecnologia. Eu falei daquela reificação da tecnologia. A reificação. Como critério da qualidade do serviço. Então, e o paciente identifica isso. A gente sabe que a questão pode ser resolvida muitas vezes ao nível do próprio município. O paciente não acredita nisso. Ou, às vezes, os próprios médicos não se sentem, né, com condições. Nós não estamos aí numa equação meio que sem saída, né? Não vou lhe perguntar o que o senhor acha das propostas governamentais dos candidatos para resolver isso, mas, quer dizer, a pressão do mercado, ela não é um pouco, assim, algo muito difícil de... Veja só. Se me permite só um pouquinho, exatamente isso que eu queria perguntar, entende? Porque nós temos essa extensão recente no política do welfare state, e, não obstante, a pressão tecnológica galopa. Nós entramos muito tarde. Sistema, aparentemente. É porque, professor, a tua intervenção, é porque o nosso welfare state é peniquinho. Não. Ele está sendo, digamos, constituído numa conjuntura global completamente diferente da conjuntura global que instituiu o welfare state no final da Segunda Guerra Mundial. Claro. Bom, mas pegando aqui a questão. Primeiro, só uma coisa. O SUS, ele é hierarquizado, não é? Ele é universal, ele é integral e ele é hierarquizado nos 3 níveis de... Quer dizer, cada nível de governo, cada esfera de governo, município, estado e federal, tem atribuições definidas. Um pouco como a educação também. Né? Mas não é inteiramente verdadeiro que não haja diferenças na qualidade do serviço prestado de acordo com o nível de renda, o IDH, o indicador. Não, há diferenças. Há diferenças. Do meu ponto de vista, essas diferenças elas são multifatoriais, são multideterminadas. Não é? Uma delas você já acabou de colocar, nós temos 90% dos municípios com menos de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, sei lá, tudo coisa pequenininha. Né? E que não se sustentam sozinhos. Então, isso por si só faz com que municípios que não se sustentam sozinhos, eles têm uma qualidade de atendimento nas atribuições municipais
mais baixa do que municípios que se sustentam sozinhos. Não é? A solução para isso, ela até hoje não foi implementada de uma maneira geral, acho que vai ser, tem que ser, é de consorciar municípios, tem vários mecanismos de fazer isso, pegar um conjunto de municípios e fazer um consórcio de saúde, ou coisa que o vale. Não é? Bem, eu acredito que essa hierarquização é importante, embora haja e boas cabeças da área de saúde que argumentam que a maneira pela qual ela foi feita talvez de uma maneira um pouco apressada demais, a municipalização. Porque a municipalização foi um processo, não é? Desde 1990, quando foi criado o SUS, até hoje. Mas, talvez, inclusive em função dessas próprias dificuldades da maioria dos municípios, de um número enorme de municípios, você deveria tê-la feito de maneira mais mitigada, de maneira mais suave. Isso é uma coisa. E segundo, a gente volta ao problema dos médicos. Não é? Os médicos não querem ir. Os médicos não querem ir. Aquilo que eu mostrei lá, a gente não tem pediatra, certo? A gente não tem ginecobstetra. E aí não precisa ir nem lá para o Grotão, não. A gente não tem mesmo por aqui, certo? Mas cabe de pediatra? Tem, arritmólogos, chovem arritmólogos. Então, a questão do pessoa, do profissionais, é fundamental. E aí é o médico. É uma tragédia o que acontece hoje com a medicina brasileira. Tragédia. Certo? E além do mais, os caras recuam para frente, porque as representações corporativas recuam para frente. Sim. Mais reacionários ainda. Certo? Mais reacionários. O seu mais 10, o seu mais 20. Isso é que acontece hoje em dia, é um horror. A reação dos sindicatos médicos, de conselhos regionais, do Conselho Federal ao mais médicos, uma coisa inimaginável, inimaginável. Falo com toda isenção, porque eu sou médico. Tá certo? É uma coisa espantosa isso. Então, tudo tem a ver também com esse quadro que você colocou. Quer dizer, é evidente, né? Parece que há 2 estudos de avaliação do mais médicos. Não há resultados. Eu não conheço nem relatórios parciais. Vamos conhecê-los daqui a pouco. A minha hipótese é que haverá um impacto, será demonstrado um impacto importante. Certo? Exatamente por isso que você falou. É no município, não é, que é a porta de entrada. Não é? E esses médicos só trabalham em município, só trabalham em posto de saúde, em UPA. Não sei se tem UPA em Porto Alegre, unidade de pronto atendimento. Não é? Então, aí você resolve um monte de coisas. Não é? E são as 4. É pequena cirurgia, pediatria, ginecobstetrícia e clínica. É isso. Outra coisa que posso falar? Não, uma coisa assim? Uma coisa que a Ana Até às 6 estamos aqui. Não. Às 6 eu tenho uma. Que a Ana Beatriz falou, que é importante, a coisa. Tem uns paradoxos, não é? Essa coisa de saúde que são interessantes. Ela acabou de dizer uma coisa interessantíssima. Se mata logo, a epidemia não chega a se... uma variante desse paradoxo também moral, né? Porque eu poderia pensar, se quando mata logo não espalha, não dá tempo de espalhar, melhor matar logo. Aí está posto um dilema moral evidente, claro, nítido, né? Bom, tem uma variante dessa que eu acho mais incrível. Hoje, volta e meia, inclusive no discurso de candidatos a qualquer coisa, tem lá, o problema da saúde é que não se investe em medicina preventiva. Isso não é uma frase, isso é um rótulo. Não tem dinheiro, o SUS não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque se investisse mais em medicina preventiva, não ia precisar de dinheiro. Isso é uma tolice absoluta.
Quanto mais você investir em medicina preventiva, mais as pessoas vão deixar de morrer novinhas, como morriam há 50 anos atrás. E vão chegar à idade das doenças que custam caro. Então, por que tem que investir em medicina preventiva? Por que tem que ter um programa nacional de imunizações maravilhoso como o Brasil tem? É também por uma questão moral, porque não pode deixar as pessoas morrer cedo. Mas não é porque vai ficar mais barato lá na frente. Vai ficar mais caro lá na frente. Mas tem que ser assim. Está mais caro. Entendeu? Tem que ser assim. Tem que dar vacina, tem que dar saneamento, tem que dar as coisas, para não deixar as crianças morrerem. Agora, achar que isso vai baratear lá na frente, não vai. Vai ficar mais caro, é óbvio. E vou dizer mais, e no Brasil só não é mais caro pela epidemia de violência. Porque negros e pobres, de 18 a 30 anos, estão morrendo demais. Isso barateia lá na frente. Parece um negócio que eu estou falando aqui, que é uma coisa de açougueiro. É verdade, mas são dimensões analíticas diferentes. Uma coisa é analisar o custo, outra coisa é analisar a moralidade. Tá certo? Tem que acabar a violência também, não é para baratear, porque é uma tragédia. Então é uma variante do problema da epidemia. Bom, queria agradecer muito ao professor Reinaldo, à professora Ana, e queria convidá-los semana que vem vai haver uma oficina externa do ILEA sobre China contemporânea no Rio Grande do Sul, a oficina ILEA FE, e aqui FE lá no centro, voltamos aqui no dia 16, debate sobre Guiné-Bissau no século XXI, uma série de alunos africanos aqui na UFES, né? No dia 29, a professora Nádia, presidente da FAPERG, vai falar sobre o jovem cientista. Ela é um jovem cientista. E no dia 4, nós começamos de novembro a Escola de Altos Estudos, profissional formado. Consulte nosso canal do ILEA, no YouTube, que temos 90 programas.